Bom, voltamos aqui para o nosso Sintonia de hoje. Essa é a minha conversa com Luiz Felipe Alencastro, de Alencastro. Luiz Felipe, quer dizer, eu tenho uma série de coisas ainda a te perguntar e quero aproveitar ao máximo a tua presença aqui sobre essa questão da história do Brasil. Você que está lá em Paris há bastante tempo, você é titular dessa cátedra, você está sempre no Brasil também, como o Brasil é visto na Europa, especialmente, particularmente na França? Bom, primeiro tem que ver que a ótica europeia foi um pouco alterada pela expansão da União Europeia para a Europa Central. A entrada, é bom lembrar, quando a Europa passou de 15 para 25 e depois para 27, entraram sobretudo os países da Europa Central, agora ultimamente a Bulgária e a Romênia. A Turquia entra também, você acha? Não, a Turquia é difícil. Vai ter muito mais obstáculo para entrar. Mas o fato é que, no curto prazo, pelo menos, como os outros entraram muito rápido, né? Isso, então, há um interesse maior e é normal sobre assuntos, inclusive acadêmicos. Até na Sorbonne há uma discussão para relançar uma cátedra de Europa Central, que tinha antes da guerra e que depois fundiu, justamente porque são países que têm relações antigas com a Europa Ocidental. Eu digo aí milenares, desses polos, ou regiões, ou culturas. A Polônia, por exemplo, é aliada tradicional da França. A França entrou praticamente em 2 guerras mundiais por causa da Polônia. Não é? É um país católico isolado lá no meio de religião ortodoxa e protestante. Então, há uma recentragem, digamos, do interesse europeu ocidental à Europa Central. Isso é um primeiro dado. A questão aí da América Latina, evidentemente, fica um pouco mais distante. Mas no que concerne o Brasil, eu acho que o Brasil se sai bem desde o governo Fernando Henrique Cardoso, os 2 presidências de Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma rede de contato universitário importante, ele inclusive tinha dado aula lá, e os 2 governos Lula, que tinham uma rede de contato sindical importante. Isso é uma coisa que a gente não deve esquecer, que o Lula viajava muito para a Europa e para outras partes do mundo. O Lula começou a viajar em 73, 74, como líder sindical. Ele tem lá a rede dele. Isso então deu uma imagem de continuidade para o Brasil bastante positiva nesse sentido. A Argentina, que era um país muito apreciado, que é um país muito mais próximo da Europa do ponto de vista demográfico e cultural, a Argentina, com a quebradeira lá em 2003, pegou mal, inclusive, particularmente na Itália, por exemplo, porque os aposentados se sentiram prejudicados. Um calote, era uma gente modesta. Foi um problema que até hoje criou um problema entre os 2 países. Perdão, o México, que era o outro polo de interesse europeu e francês em particular, foi, do ponto de vista universitário, foi engolido um pouco pelos Estados Unidos. Virou um problema doméstico americano, então ele é estudado, é englobado com a NAFTA e tudo. Ele está numa outra unidade. O México é bom a gente lembrar, é a América do Norte também, o México está na América do Norte. E sobrou o Brasil um pouco, e o Brasil tem a maior fronteira com a França e com a União Europeia. Aliás, que é na Guiana, a maior fronteira francesa com um país estrangeiro é o Brasil, no Oiapoque. Perdão. Então há um interesse relativamente grande nessas questões, que vem entremeado desses assuntos que você disse. Derrubada de mato, porque aí também tem um lobby anti-biodiesel, os agricultores subvencionados falam isso, o gado lá está comendo a floresta, essas coisas que são ditas às vezes sem nuance, mas que são seguidas de perto. Uma questão que eu estou agora tentando, vou mudar rapidamente de assunto, mas é que uma questão, você fez uma observação, não sei aonde, há algum tempo, que você comenta que na segunda metade da década de 60, depois do golpe militar, logo depois houve uma eleição para governadores e os 2 estados-chave em termos da política brasileira, um deles o Rio de Janeiro, ganhou o Negrão de Lima, que era em 65 essa eleição, em oposição ao regime central, ao regime militar. Isso provocou muita urticária dos militares ali.
E você comenta que a partir desse momento há um deslocamento, com a mudança da capital também, mas a partir dessa situação começa a haver um deslocamento do eixo político para São Paulo. Isso. Até porque a gente entende que há esse milagre econômico que vai acontecer logo depois, quer dizer, ele junta a questão da economia, né? São Paulo é o centro da economia, com a questão política. E você diz, isso é bom, isso é ruim. São Paulo, os eleitores paulistas às vezes elegem o bem e às vezes elegem o outro lado. E São Paulo também é o lugar, é a sede dos dois partidos, PT e PSDB. Aqui em Brasília se fala muitas vezes assim, mas as querelas lá do PT e PSDB, lá em São Paulo repercutem muito. Você acha isso, quer dizer, São Paulo é a sede da política para o bem e para o mal? Isso, eu acho que, olha, o Rio de Janeiro, aí voltando ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi o centro do Brasil de um jeito que nunca mais nenhuma outra cidade vai ser. Porque ele era capital política, econômica e cultural. E quando eu digo econômica, era 70% do comércio externo. O Porto do Rio era o maior porto do Brasil. Santos era um negócio secundário até o final do século XIX. Então, você tem ali é que se formava o Brasil. Ali que estavam as escolas militares, ali que vinham os deputados, os senadores, ali que estavam as sedes da diplomacia, a imprensa poderosa, a grande imprensa brasileira era do Rio de Janeiro. E isso, São Paulo nunca mais vai ter condições, não vai ter nunca nenhuma outra região, nem Brasília, porque houve esse deslocamento. O Brasil é hoje uma realidade num Estado federal como ele não tinha sido antes. E esse deslocamento do poder político para São Paulo não foi acompanhado, e essa hegemonia política de São Paulo há um descompasso. E o fato que você citou não são dois partidos. Na época eu tinha feito uma listagem, na época eu acho que tinham 27 partidos registrados na Câmara há 2 anos, eu acho que 21 tinham a sede em São Paulo. Se lembrar, as primeiras eleições presidenciais tinham 5 candidatos de São Paulo. Maluf, Covas, Ulisses, Lula, Afif. Quer dizer, por quê? Porque o São Paulo é uma grande produtora agrícola, uma grande produtora industrial, tem zona muito rica, tem favela também, tem de tudo, e isso dá um descompasso entre a representação política do Estado e a representação nacional. E é verdade que essas querelas internas, estou inteiramente de acordo com a opinião dos seus interlocutores, repercutem negativamente e atrapalham a política nacional. Isso acontece o tempo todo. E é curioso, você comenta isso, né, que como os economistas transitam, por exemplo, de um Estado ditatorial, ditatorial, para os governos subsequentes, com maior tranquilidade, né? Como se a economia não tivesse vínculos, não tivesse, né? Isso. Eu até, na realidade, eu falei isso várias vezes, e numa situação mais concreta que eu falo em seguida, mas o fato o fundo do raciocínio é esse. Por exemplo, ninguém nunca chamou o ministro Alfredo Buzaide para dar opinião sobre assuntos jurídicos. Ninguém nunca chamou o ministro Java Passarinho, que foi ministro da Educação, para falar de problemas universitários. A gestão deles foi considerada uma gestão excepcional no sentido de exceção. O regime de exceção, eles são uma exceção. Não tem nada a ver com o Estado democrático funcionando, que tem outro tipo de demanda e a imprensa sem censura. Uma ditadura é uma coisa, o gestionário é uma ditadura, é outra coisa. Ora, esses ministros todos passaram de um lado para o outro como se a economia fosse qualquer coisa fora da atmosfera, que não tivesse nada a ver com a sociedade. Como se gerir o país e determinar índice de inflação e dizer que a inflação é tal, no momento onde a imprensa está sob censura, os sindicatos estão sendo reprimidos, brutalmente reprimidos, né? Onde o estudante é expulso da universidade porque
se meteu em política. É a mesma coisa que gerir um país com a complexidade do debate democrático. Foi isso que eu chamei a atenção. Felipe, infelizmente acabou o nosso tempo. Acho que a gente tinha assuntos aí para continuar um bom tempo ainda, te perguntando coisas que eu não sabia de você. Quero agradecer pela presença aqui. Espero que seja possível a gente voltar a conversar, você fazer comentários e falar um pouco sobre seu trabalho como historiador e cientista político. Muito obrigado, irmão. Eu conversei hoje aqui então com o cientista político, historiador Luiz Felipe de Alencastro. A gente fica por aqui e volta semana que vem.